Bom, boa noite a todos. Eu sou a Amanda Lagamba, eu sou do programa Empreender da Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto. Então, eu quero informá-los que essa nossa palestra está sendo gravada e ficará disponível no YouTube da ACIP. Então, a palestra de hoje vai ser como controlar contaminações em estabelecimentos veterinários. Nós vamos abordar quais as medidas sanitárias podemos fazer para diminuir a contaminação entre os nossos pacientes, ambulatório, esterilização, equipamentos, centros cirúrgicos e colaboradores. Eu quero agradecer a nossa palestrante de hoje, a doutora Cláudia Binder, que é médica veterinária, ela atua em assessoria e estabelecimentos veterinários para implantação de boas práticas para o funcionamento com biossegurança em todo o Brasil, e também ministra palestras e treinamentos. Essa palestra está sendo realizada pelo nosso Núcleo Setorial de Clínicas Veterinárias de GEVERP, onde vários empresários da cidade de Ribeirão Preto e região se uniram para trocar informações para melhorar a gestão dos negócios. Eu vou passar a palavra para o nosso empresário, integrante do Grupo Setorial GEVERP, o Fabrício Mamed, para fazer aí as boas-vindas, desejar boas-vindas e explicar um pouquinho aí como funciona o nosso grupo setorial. Por favor, Fabrício. Aí, obrigado, Amanda, pela participação, pela apresentação. Obrigado, Cláudia, pelo aceite desse desafio. E boa noite a todos. Eu sou Fabrício Mamed, de Ribeirão Preto. Já vi que tem várias pessoas de várias regiões, várias cidades aqui. Então, é um prazer poder falar com vocês um assunto tão importante como contaminações. E a própria Cláudia me sensibilizou para olhar esse ramo do qual eu particularmente não olhava e achei muito importante e pertinente a educação dos colegas. Por isso, do tópico para a gente trazer aí dessa discussão. Obrigado, Cláudia, pelo desafio. E eu vou falar um pouco do nosso grupo, né? Acho que, por que nós estamos aqui? Nós participamos de um grupo de veterinários, dos quais o foco principal nosso é a parte de gestão, do qual ajuda, capacita nós, líderes e os funcionários, no sentido de melhorar a própria gestão, produtividade, administrativo, financeiro, capacitação no sentido dos comportamentos de ser humano, no comportamento de venda, tudo isso que a gente acaba organizando ali ano. Então, fica aqui o convite para vocês, para poderem participar. Só para vocês terem uma noção do que a gente já aprontou nesses 2 anos, Amanda, 3 anos de grupo, né? 4 anos vocês já estão unidos. Maravilha, maravilha. Vamos lá, a gente já fez, nós fomos na feira hospitalar, fomos com um grupo, né, baixo custo para deslocamento, para ir até lá, ou seja, é uma frente que a gente tem de ir no grupo para... Feira hospitalar, nesse caso, foi para fazer novos negócios, novas tecnologias. O que mais que a gente fez? Agora, atualmente, a gente está com a compra compartilhada, são compras em comum que todo mundo faz. Isso, na época de pandemia, fez uma diferença, é uma economia de 20% a 30% no potencial de compra. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente fez, nossas anotações. Treinamento, a gente visa o treinamento técnico, como também treinamento de capacitação, de comportamento, de gestão, de atendimento ao cliente, não só para os líderes, mas também para os funcionários. Então, tivemos várias reuniões presenciais na época de pandemia, virou tudo online, assim como a de hoje. Mas, se Deus quiser, o mês que vem estamos de volta no presencial. O que mais? Vídeo. Fizemos vídeo institucional. A gente fez um vídeo nessa época de pandemia, que os clientes nossos não estavam perdidos sobre a questão de pandemia, se os animais transmitem ou não transmitem a doença. Então, a gente fez para orientação deles. E uma outra experiência fantástica que a gente visitava as nossas clínicas. Todo momento, uma vez por mês, a gente visitava as clínicas dos parceiros. E essas visitas trouxeram muito esclarecimento, muitas dúvidas que nós mesmos tínhamos do nosso estabelecimento sobre reforma e tudo mais. Então, foi muito legal, uma experiência única. Portanto, assim, se você puder participar do nosso grupo, seja bem-vindo, que é Ribeirão e região, mas... Eu acho que travou, Fabrício. Eu acho que... Tá aí? Fabrício, acho que travou seu áudio. Travou mesmo, né? Travou.
Gravou. Eu vou deixar, gente, no chat o nosso telefone do WhatsApp, vou deixar o e-mail do nosso departamento, para quem tiver o interesse de saber um pouquinho mais sobre o grupo, sobre o departamento do Empreender e o núcleo setor... Ah lá. Ô, Fabrício, acho que ele está voltando lá. Eu vou deixar as informações no chat e de vocês. É que deu uma travadinha, Fabrício, mas eu consegui falar para eles que eu vou deixar o telefone do nosso departamento e o e-mail, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais e fazer parte do grupo, entre em contato conosco. Muito obrigada aí pela sua presença, pela sua participação, e agora eu vou passar a palavra, então, para a doutora Cláudia Binder, que vai ministrar essa palestra. Seja bem-vinda, doutora Cláudia, uma ótima palestra para todos. Um prazer estar aqui, muito gostoso. Gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa e eficácia de todas essas coisas que vocês já fizeram, conseguiram. Trazer essa união para os veterinários é um desafio e muito gostoso ver que está dando certo aí essas trocas. Eu acho que é dessa forma que nós vamos crescer todos juntos. Eu posso começar, então, a palestra? Então, boa noite a todos, agradeço a presença de vocês, e hoje a gente vai falar um pouco como controlar contaminações em estabelecimentos veterinários. Parece um tema não técnico, né? A gente sempre gosta de falar em cirurgia, gosta de falar de novidades de medicação, um monte de coisas, e às vezes um tema tão básico acaba sendo esquecido porque a gente não é lembrado dele no nosso dia a dia. A gente aprendeu, a gente sabe, e a gente acha que todo mundo sabe, todo mundo faz. Então, vou começar me apresentando, já falaram um pouco, eu sou Cláudia, já trabalhei muitos anos com laboratório de análises clínicas, fui responsável técnica, responsável pelo controle de qualidade em São Paulo. Foi um dos primeiros laboratórios, a gente abriu praticamente juntos o Provet, o Animalis, o CEPAV, e evoluímos juntos, formamos um grupo bem unido na época. Por motivos pessoais, depois eu mudei para Florianópolis, onde eu resido hoje, e passei a atuar, então, com segurança de alimentos, que aqui é um polo industrial, agroindustrial muito grande. Trabalhei também com serviço de alimentação, e isso me trouxe junto com o laboratório, me trouxe uma conscientização muito grande de processos e da necessidade de a gente ter uma estrutura organizada destes. Então, eu passei a trabalhar também com segurança de pacientes, e hoje trabalho com isso, então. Sou médica veterinária formada na USP, fiz doutoramento, fiz MBA em gestão para segurança, então hoje é isso que me capacita, vamos dizer assim, para eu falar um pouquinho de bactérias, contaminações físicas e químicas para vocês. Sou uma pessoa extremamente detalhista, quer dizer, eu vou a fundo em tudo que eu faço, né? Então, quando eu, na veterinária, logo no início, eu estudei muito parasitologia, muito bioquímica, muito microbiologia, porque eu achava que através desse conhecimento eu seria uma veterinária clínica melhor. No fim, acabei tendo um grande prazer de trabalhar com os detalhes, e dessa forma, então, trabalho até hoje, né? A gente fala em biossegurança no sentido amplo, gostaria de enfatizar isso um pouco, quer dizer, muita gente considera a biossegurança somente o trabalho assim, tudo que pode afetar as pessoas que trabalham dentro dos estabelecimentos, mas a biossegurança é muito mais, e é as formas que a gente tem para evitar ou controlar danos para pessoas, para animais e para o meio ambiente. Então, quando eu converso um pouco hoje aqui sobre contaminações, nós vamos sempre estar enfatizando tanto as pessoas, quanto o meio ambiente, quanto os animais que frequentam os estabelecimentos. A própria contaminação, quer dizer, o conceito de contaminação vem do latim,
e ele diz respeito à ação, o efeito de contaminar, isso é uma referência, né, que é alterar a pureza ou as condições normais, né? Então, a gente vai trazer agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos para um local onde eles não estavam. Então, aqui a gente, só para ilustrar um pouco, você tem um material ou um ambiente que está contaminado e você vai transferir essa contaminação para um ambiente que está limpo, né? Quando a gente fala, então, em lesões ou danos para as pessoas, quer dizer, em biossegurança, trago essa estatística, uma estatística, existem várias outras, mas a gente sempre fala que as maiores lesões e contaminações que existem durante o nosso trabalho como veterinário ocorrem durante a contenção e durante a manipulação dos pérfuros cortantes, dos materiais perfurantes e cortantes, né? Além disso, a gente ainda sofre contaminações, tanto fazendo necrópsias, lidando com zoonoses, ou com produtos químicos, ou ainda, não cheguei a marcar aqui, com radiação. Só esses dois primeiros aqui são responsáveis praticamente por 66% das lesões, quer dizer, uma coisa bastante, um nível bastante alto, né? Vou ilustrar agora algumas lesões. A gente sempre fala, machuquei, tomei um arranhão, é besteira minha, mas o que poderia ser feito para isso não acontecer? Adianta treinar as pessoas um pouco mais, adianta evitar que pessoas que não têm experiência segurem ou contenham o animal na cabeça ou mais na parte anterior. Então, a gente tem que levar isso em consideração e não considerar, toda vez que acontece, que faz parte dos ossos do ofício. Não são ossos do ofício, tem lesões e infecções bastante graves relacionadas a isso, e a gente tem que pensar nessa situação quando a gente está lidando com o animal. Outra coisa são os materiais perfurantes cortantes. Então, o que a legislação fala? Eu sempre vejo a legislação como uma orientação para as nossas ações. Então, a legislação, ela fala usar sapatos fechados. Por que ela pede sapatos fechados? Não é porque ela quer que você compre o sapato fechado, é porque pode cair alguma coisa no seu pé, né? A legislação também fala que você não deve andar com seringas ou com agulhas. Por quê? Porque, às vezes, sem querer, quer dizer, num tropeção, num esbarrão, alguma coisa, acontecem lesões e pode levar a infecções e outros tipos de contaminações. A gente tem também situações de zoonose, né, que seja hoje a esporotricose. Eu realmente não sei como a situação está em Ribeirão Preto, mas São Paulo hoje já é uma região endêmica de notificação obrigatória. A raiva, a mesma coisa, quer dizer, aquela raiva que a gente conhecia antigamente, que era a raiva, que era agosto, era o mês do cachorro louco, né? Hoje já não existe mais. A gente tem uma raiva muito mais transmitida por uma raiva silvestre, muitas vezes transmitida por morcegos que não são mais hematófagos, são os morcegos silvestres, e muitas vezes os animais se contaminam quando eles pegam ou entram em contato com esse morcego, não que ele tenha feito o repasto sanguíneo neles. E isso é muito importante, a gente ter essa consciência que a raiva continua ali, tem aumentado o número de casos. Eu dei uma olhadinha em Ribeirão Preto, tem casos sim de raiva em morcegos. Então, para quem lida muito com gatos ou com animais que têm acesso à natureza, o risco existe e a gente não pode descartá-lo. Eu não vou entrar nos detalhes, mas assim, são fontes de contaminação que a gente tem, né? No ambiente. Então, hoje muitos de vocês já devem ter recebido, ou espero que tenham recebido, uma orientação do CRMV em relação ao PGR-SS, quer dizer, ao Programa de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde, que tem que ser
tem que ser elaborado e implementado em todos os estabelecimentos. E um dos motivos disso é para não acontecer isso, quer dizer, depois do resíduo sair do nosso estabelecimento, ele vai para o ambiente onde ele pode contaminar alguém, onde ele pode machucar alguém, né? A gente tem também a contaminação química. Então, hoje, na área humana, já existe a obrigatoriedade da gente ter uma logística reversa, então algumas farmácias já recebem medicação e devolvem, encaminham para uma destinação adequada, mas infelizmente na veterinária isso não é uma realidade, e muitos veterinários, e agora eu vou pedir para vocês não fazerem isso, até orientam clientes a quando acaba a medicação, um antibiótico oral, alguma outra medicação, o animal não vai mais tomar aquele resíduo para lavar na pia e descartar como reciclável, o plástico ou o vidro. Isso é uma contaminação do nosso esgoto muito séria, e é importante a gente ter, então, essas caixas, ou elas também podem ser em saco plástico, a cor laranja é para o resíduo químico, onde a gente descarta, então, todos os resíduos de uma forma adequada para ter uma destinação adequada, né? Jamais deveria ser destinado no esgoto, ou então, no caso, como essa imagem, a imagem tem, provavelmente não é de um hospital veterinário, sim de um hospital humano, mas caracteriza muito isso, do produto químico chegar na natureza, acabar chegando no lençol freático e voltando para os rios, inclusive para o nosso consumo, lembrando que a gente tem um tratamento de esgoto, mas ele é totalmente voltado para o tratamento bacteriano, e ele não trabalha com produtos químicos nem medicamentos. Então, é responsabilidade nossa hoje evitar essa contaminação. O descarpar, que já é bastante comum, né, para os perfurantes, para os cortantes. O que eu chamo a atenção aqui, quer dizer, a gente viu aquelas imagens, e o que é importante, essa caixinha do descarpar, que é onde ela deve ser colocada. Ela deve ser colocada o mais próximo possível do local onde vai ser gerado o resíduo, e sempre a uma altura de 1,10 m ou 1,30 m do piso. Por quê? Porque as pessoas, essa altura ela vai variar com a altura das pessoas que trabalham no local. Porque é importante a gente ver o orifício, e para saber se está cheio, para saber se é a hora de trocar essa caixa, e evitar que alguém coloque algum resíduo aqui em cima e acabe entrando em contato com uma agulha, uma lâmina de bisturi ou algum produto cortante. Eles nunca devem ficar sobre a mesa para não ficar molhados embaixo. Ficando molhado, existe a possibilidade deles rasgarem e todo o material que está dentro cair no chão e uma pessoa se lesar. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui também é que a gente acaba não reparando, a gente sempre fala que isso aqui é o pérfuro cortante, mas tem um sinalzinho aqui de infectante. O que significa isso? Que as agulhas, que tudo isso é um material infectante, ele vai ter que passar por um tratamento adequado, né? Da mesma forma que o saco de lixo branco, onde a gente também joga os resíduos infectantes. Vou chamar a atenção aqui de novo, se alguém tiver uma dúvida, levanta a mão que a gente interrompe sem problema nenhum. Em termos de contaminação ainda, a gente ainda fala muito em água, né? O que é a água? A água é aquela matéria insípida, incolor, que normalmente vem de um abastecimento público, em que ele já foi tratado, mas ele passa por uma caixa d'água dentro do nosso estabelecimento. Essa caixa d'água, ela pode ser contaminada, pode entrar bicho lá dentro, pode ter alga lá dentro, pode ter giardia lá dentro. Então, o que a vigilância sanitária pede, definiu em lei? Que todos os estabelecimentos devem fazer uma limpeza da caixa d'água, no máximo a cada 6 meses.
E o motivo é evitar que tenha contaminações. Essa água ela vai ser usada na limpeza, ela vai ser usada para bebida, ela vai ser bebida dos animais diretamente, normalmente sem filtro, e também, às vezes, até para preparar café ou outras bebidas, ela é utilizada. Então, a gente tem que ter esse cuidado com ela. Uma outra exigência da vigilância sanitária é o controle de pragas, ou pelo menos a ausência de pragas dentro dos estabelecimentos. Então, a gente tem que falar nas pragas urbanas, aquelas que normalmente existem quando tem contaminações ou não. Então, vamos falar nas baratas, nos ratos, aí tem as diversas formas da gente evitá-las, né? E por que a gente tem que evitar as pragas? Porque elas são feias? Porque a gente não tem nojo ou alguma coisa assim? Não. Porque elas carregam com elas as bactérias. Elas passam pelo esgoto e pegam as bactérias de lá e trazem para dentro do nosso estabelecimento. O rato pode trazer a leptospirose e também outras. O carrapato pode ser um veículo transmissor de protozoários. A formiga, que parece tão inofensiva, né, ela também pode carregar consigo, inclusive, bactérias multiresistentes e levar de uma baia para outra, simplesmente assim. Então, a gente tem que fazer o controle de pragas de uma forma eficiente. A gente pode, quando a gente fala de carrapatos, pulgas e formigas, óbvio que a gente pode fazer um controle no animal, mas os outros é um controle de limpeza, é um controle de resíduos. Então, a vigilância pede para todos os recipientes de lixo, de resíduos, sempre estarem fechados, quer dizer, para não dar acesso, para não atrair pelo cheiro as pragas, né? E os vetores de doenças. Doutora Cláudia, sim. Desculpa interromper, tem uma pergunta do Cláudio Henrique, até que a senhora citou sobre o uso de calçados fechados. Sobre o calçado tipo Crocs, ele pode ser usado em clínica ou centro cirúrgico? Não. Por quê? Porque ele é furado. Existe um Crocs, que é o chamado Crocs bistrô, que ele é totalmente fechado e ele também ele protege o calcanhar. Então, o sapato, quando ele é fechado, ele deve proteger o dorso do pé, o calcanhar e as laterais, contra contaminações. O Crocs aberto, se cair uma seringa, pode furar. Se cair um líquido quente, pode machucar o pé. Então, o motivo é esse. Tá? Respondido? Respondido, obrigada. Então, as contaminações, voltando àquele slide, né, a gente pode ter uma contaminação de origem. Então, eu tenho um animal colonizado por uma bactéria que é resistente, mas o animal está saudável, a resistência dele está boa, está tudo ok, mas em determinado momento ocorre um desequilíbrio, uma baixa de imunidade, e esse agente infeccioso ou parasitário consegue se multiplicar ou consegue causar um dano para esse animal. Então, isso aqui seria uma contaminação na origem. E a gente pode também pegar, então, esse agente e diretamente levá-lo a um outro animal, né? Ou a uma outra pessoa, ou a um objeto, um utensílio, um móvel, e a partir dele contaminar um outro animal, ou uma outra pessoa. Então, é isso que a gente gosta ou sempre gostaria de evitar de uma forma bem evidente, né? Evitar que essas contaminações, agora a gente está falando das contaminações biológicas, que são as parasitárias e as bactérias, cheguem num outro agente. Nós temos as nossas mãos são quase polvo, a gente encosta em tudo e vai se contaminando, vai pegando em tudo. Então, o que é correto? Lavar as mãos e eliminar essa sujeira, né? Essa imagem, ela mostra um pouco que às vezes a sujeira fica na camisa ou fica no avental, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado
com as vestimentas, e de forma nenhuma a gente quer, então, que essas bactérias, por eu ter encostado num teclado, por eu ter encostado numa mesa ou num animal contaminado, cheguem, então, num outro animal. Para a gente enfatizar de forma bem didática, a gente tem os micro-organismos que estão presentes na pele do paciente, ou então nas superfícies, eles são transferidos para as nossas mãos, e lá eles sobrevivem durante algum tempo. Eles podem ficar na flora residente ou numa flora mais superficial, que a gente consegue lavar e eliminar. A residente, as bactérias estão lá e estão se multiplicando. Da outra forma, quando eu lavar, eu estou eliminando as bactérias, elas vão embora. Tá? Os micro-organismos, eles sobrevivem. Se eu não higienizar minha mão adequadamente, eu vou transmitir, então, as bactérias para outras superfícies ou para outros animais. Então, o que é muito importante lavar a mão? Coisa óbvia, todo mundo sabe, todo mundo faz, a gente passa o dia inteiro lavando as mãos, é o que todo mundo fala, mas na prática, quais são os momentos da gente higienizar as mãos? O que é mais comum é antes de tocar no paciente e depois de tocar no paciente. Será que todo mundo faz isso, inclusive na recepção? Ou faz de uma forma eficiente na internação? Continuamente. Então, quando a gente destrincha os 5 momentos de higiene de mãos, a gente tem que aplicá-los a cada local onde a gente está. Então, quais são os 5 momentos? Antes de tocar no paciente, antes de algum procedimento limpo asséptico, desde acesso vascular ou coleta de amostras ou tudo isso, depois de tocar no paciente, depois de tocar em secreções ou excreções e depois de tocar nas áreas próximas. A ideia é, dentro de um programa de qualidade, vocês monitorarem as pessoas, tanto os técnicos que trabalham com vocês, quanto os veterinários, para chamar a atenção dos momentos em que essa higiene não está sendo feita e acharem soluções para isso ser de uma forma mais eficiente. Então, hoje, a maioria das pessoas faz aqui no consultório. Isso nem sempre se aplica à internação, nem à parte da recepção. A parte de cirurgia já é mais simples, a gente pode deixar aqui. Esse depois, antes de tocar no paciente, ele também pode ser aplicado antes de eu trocar numa medicação, ou antes de preparo de uma medicação, ou também antes de eu pegar um material estéril e levá-lo ao centro cirúrgico, porque eu não posso contaminar esse material. A ideia é que o que é limpo, o que é sujo, é sujo. Existem diversas tabelas de como lavar as mãos, quando lavar as mãos. Então, quando nós falamos, o como eu não vou entrar no detalhe, mas existe uma sequência que orienta, pelo menos, para a lavagem da palma da mão, do dorso das mãos, do dedão e dos pulsos. Né? Então, isso é normal. Só que cada pessoa esquece, na pressa, acaba não higienizando a mão adequadamente. Então, esse quadro aqui, ele mostra que muitas vezes as pontas dos dedos são esquecidas, ou a área do dedão é esquecida, o dorso do pulso é esquecido embaixo, a gente passa a mão embaixo, mas em cima não passa. Então, existem diversas técnicas que a gente pode aplicar nos estabelecimentos para conscientizar as pessoas em relação a isso e melhorar a eficácia da higiene das mãos. Né? E aí, você pode pegar, por exemplo, o pessoal que já trabalhou com bacteriologia, uma placa, fazer um decalque de mão e a gente vê essa situação aqui acontecendo. Óbvio que isso é uma mão suja, normalmente não são tantas bactérias, mas em diversos surtos hoje, na área humana, na área veterinária, eu não tenho nenhum trabalho que fale sobre isso. Em restaurantes e em indústrias a gente tem bastante um
uma ideia do número de bactérias que tem, mas na veterinária a gente, por algum motivo, é bastante negligenciado esse ponto. A gente tem várias bactérias que causam surtos dentro de estabelecimentos humanos, e eles são normalmente causados pela flora transitória ou pela flora residente. Tá? Então, você chega em hospitais humanos a reduzir a quantidade de infecções em 50%, somente melhorando o processo de higiene de mãos. Parece assim, não tem custo nenhum, talvez tenha um custo de um gasto maior de sabonete ou de álcool gel. Todo mundo está super sensibilizado em relação à necessidade de uso, de lavar as mãos, de uso de álcool gel agora com a pandemia, mas se vocês entrarem numa internação e ficarem observando mesmo, a pessoa encostou no animal, quando que ela lava a mão, vocês vão perceber que muitas oportunidades de lavagem de mãos são esquecidas, né? Por que elas são esquecidas? Então, a gente tem hoje 3 tipos de pias ou lavatórios, né? A vigilância, ela exige, em todas as áreas em que são manipulados animais, um lavatório de mãos. Se eu pego um lavatório de mãos minúsculo desse jeito, para eu lavar as minhas mãos é difícil, porque eu acabo não tendo mobilidade, eu acabo molhando tudo, então eu evito fazer uma limpeza adequada. Isso aqui é uma pia de lavagem, principalmente de lavagem de materiais, e esse aqui é um lavatório cirúrgico, normalmente com acionamento, pode ser por joelho, por coxa, ou às vezes a gente tem uma alavanquinha aqui em cima da pia. Por que esse lavatório ele tem que ser grande? Para a gente realmente poder lavar sem se preocupar em molhar o ambiente e fazer isso de eficiente. Eu conheço alguns centros cirúrgicos que utilizam uma pia desse tipo. Isso é complicado porque a gente não consegue lavar de uma forma eficiente os braços. Né? Então, você tem vários tipos de torneiras. Onde é que deve ficar a pia? A vigilância sanitária só exige, ou até o CRMV, ele exige que tenha uma pia em toda a área que tem um animal atendido. Então, isso seria nos consultórios, seria na internação, tanto na área de isolamento, tem que ter uma pia específica para a área de isolamento e uma pia para a área de internação. E na paramentação. Então, essas áreas precisa obrigatoriamente ter um lavatório para a gente garantir um atendimento adequado, né? Álcool gel é necessário sempre que há procedimentos invasivos. Onde que fica o álcool gel e quando que eu uso o álcool gel ou uso o sabonete? Então, são detalhes que a gente usa para melhorar a higienização das mãos, tá? Mas a água tem que ser usada sempre que eu contaminei a minha mão com material biológico, e o álcool gel pode ser usado em mãos limpas, sem material biológico. É uma diferença meio básica. Quanto tempo a gente ainda tem? Doutora, pode seguir. 1h e 15 a gente consegue tocar a live. Tá bom. Em termos de sabonete, né? A gente às vezes compra o sabonete mais barato, ou compra o sabonete para o cliente, tem um sabonete super cheirosinho, gostoso, delicioso, e para os veterinários a gente compra um sabonete. Eu pus essa marca, não sou nem a favor nem contra essa marca, mas a gente tem que olhar um pouco se as pessoas deixam de lavar as mãos porque acham que o sabonete está secando as mãos, a mão está ficando rachada, a sensação nas mãos não é agradável, depois o cheiro não é agradável. Então, são detalhes que a gente tem que olhar para aumentar a adesão da lavagem de mãos. E aí tem essas estatísticas, né? Quer dizer, se você tem um produto super eficiente que garante maravilhas, mas as pessoas não gostam desse produto por algum motivo, muito poucas pessoas vão lavar as mãos.
Se eu tenho um produto não tão eficiente, mas que as pessoas gostam mais pessoas lavam as mãos. Então, a gente tem que ir trabalhando esses requisitos para conseguir uma adesão melhor de lavagem de mãos. Né? Isso, Renata. Não, então eu não uso mais, eu estou preocupada com as minhas mãos, ninguém lava a mão, vou mandar todo mundo usar luva. Vocês podiam falar antes da pandemia, agora não mais, porque as luvas estão muito caras, então o pessoal está cortando um pouco o uso das luvas, mas existem 3 tipos de luvas: a luva cirúrgica, obrigatoriamente, então, em procedimentos cirúrgicos ou invasivos, né, que eu acho que não é um problema, ela tem uma resistência um pouco melhor do que a luva de procedimento contra furos, ela aguenta mais tempo na mão. A luva de procedimento é uma luva que você deve usar por curto período de tempo, principalmente quando você vai estar exposto a mucosas ou alguma solução de continuidade, ou que você esteja possibilidade de exposição a material potencialmente infeccioso. A luva, quando a gente está de luva, o que é observado e todo mundo fala é que a pessoa não lava a mão porque ela está de luva. Ela não tem a sensação da mão suja. Então, a luva, ela inibe comportamentos de higienização de mãos. Então, ela não deve ser usada de uma forma indiscriminada, ela não é recomendada. Então, quando você está... se você não tem possibilidade de exposição a sangue e fluidos corporais, ou a ambientes contaminados. Então, você não deve, você vai fazer um exame com estetoscópio, não precisa estar de luva. Tá manipulando um animal saudável para dar uma vacina, não é necessário estar de luva. Então, a gente tem que ter isso muito claro, e o principal motivo é porque a pessoa deixa de lavar as mãos. Ela vai, usa a luva e encosta em vários animais, ou sai de um animal que está contaminado num ponto, vai para outro ponto e até leva a contaminação de um ponto para o outro, no mesmo animal ou em grupos de animais então, internados. Falamos rapidamente um pouco, então, de higiene pessoal, e vamos falar, então, agora de higiene ambiental. Né? O nosso ambiente é um ambiente em que animais frequentam, quer dizer, eles estão pisando no chão, eles vêm da rua, é impossível a gente fazer pedilúvio para os animais, fazer tudo isso, então a gente tem que fazer uma coisa viável dentro dos nossos estabelecimentos, condição ideal, quase inviável dentro da maioria dos estabelecimentos menores, que tem escadas, que tem corredores estreitos, a gente acaba não conseguindo andar com esse carrinho, mas eu trouxe ele porque ele é importante falar em ter pelo menos 2 baldes, um com água limpa, o outro para descarte da água suja, e uma forma que pode ser um terceiro balde que a gente carregue junto o nosso material de panos e pano de chão, paninho de limpeza, Perfex, cada local se adapta de uma forma. Isso aqui é um consultório, né? Então não vai dar para perguntar a vocês, porque tem muita gente, não tem condições, mas a gente tem que pensar no consultório como um ambiente que tem que ser mantido limpo. Eu consigo manter essa planta limpa, eu consigo manter esses quadros limpos, então quanto menos possibilidade de áreas onde a poeira e possivelmente bactérias possam se alojar, melhor é. Né? Então, isso aqui em termos de consultório. Né? Em termos de centro cirúrgico, a mesma coisa, quer dizer, o ideal é só o material cirúrgico, não precisa ter prateleiras, nem armários, nem nada disso. Óbvio que muitas vezes isso não é possível, mas é importante a gente evitar, então, que tenha partículas, aerosóis flutuando que possam cair na ferida cirúrgica ou durante o procedimento cirúrgico o animal acabar sendo contaminado por essas partículas em flutuação. Em termos de ventilação no centro cirúrgico, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Na veterinária, a gente usa o split,
O split é um equipamento que ele só recircula o ar, ele não pega ar novo. Então, se você tem contaminações e tem um ambiente contaminado, esse vento acaba levantando todas essas partículas e elas podem, então, contaminar o animal. Na internação, então, tem vários tipos de internação, esse aqui é um exemplo, são todas as baias, né, nas laterais, e alguém está vendo alguma pia, alguém está vendo um dispensador de álcool gel, então o cara, o que ele faz? Ele abre ele abre essa porta, pega os parâmetros desse animal, fecha ela e vai para a próxima. Aconteceu alguma higienização de mãos aqui? Não. Então, se aqui eu tiver um animal colonizado só por uma bactéria multiresistente, eu estou levando para todos os lugares. Então, é um olhar que vocês precisam ter, então, nesse sentido, ou que eu queria chamar a atenção de vocês, dentro do que é viável, dentro do estabelecimento de vocês. A gente pode falar em álcool gel, né, que é para higienização de mãos, e falamos também em desinfetantes de superfícies inanimadas, né? Então, existem inúmeros, eu peguei um quadro aqui. O que eu queria chamar a atenção nesse quadro? Um desinfetante bem comum que nós usamos na veterinária é o cloro, por exemplo. Então, quando eu venho aqui no cloro, eu vou ter que chegar um pouquinho mais na imagem aqui, tá? Primeira coisa, afetado pelo pH. Quantas vezes a gente não põe uma roupa para lavar na máquina e joga sabão junto com pH? O cloro só funciona em pH ácido. Se eu jogar detergente, sabão em pó, alguma coisa, eu tenho um poder branqueador do cloro, mas eu não tenho o poder desinfetante. Então, quando a gente fala em desinfetantes, a gente tem que ver como ele é usado e aonde ele é usado. Então, muitos desinfetantes, por exemplo, eles são inativados por matéria orgânica. Se o meu espaço estiver sujo, eu jogar o desinfetante em cima, ele não vai funcionar. Então, a gente tem que usar os desinfetantes adequados, na diluição correta, e pensando, conhecendo também quais são os agentes que eu tenho dentro do meu estabelecimento. Se é principalmente infecção por gram positivo, ou se é por gram negativo, como é que eu vou trabalhar esse, ou se eu tenho um isolamento por parvovírus, eu tenho que usar um desinfetante que pegue o parvovírus, ou alguns amônios quaternários não pegam o parvovírus. Então, a gente não existe uma regra, não é simples falar assim, olha, todo mundo use isso, vamos fazer. A gente tem que olhar no estabelecimento o que é o ideal. Dentro disso, a gente tem, então, as vestimentas, as nossas vestimentas. Naquela primeira imagem, eu falei um pouco na manga, né, na contaminação que a gente tem na manga, né, então é um cuidado que a gente tem. Eu atendo vários animais ao longo do dia, e sempre com o mesmo avental. Muitos veterinários usam um avental a cada 3, 4 dias, né? Será que esse avental ele pode se contaminar? Ele pode estar carregando bactérias de um animal para o outro? É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. As cores de roupas. Eu uso preto porque a gente não vê a sujeira. Importante ver a sujeira. Porque se você vê a sujeira, você vai trocar de roupa, né? A partir do momento que você usa uma roupa escura, você não... o cliente talvez não veja a sujeira, mas a sujeira, ela mostra para vocês que vocês estão com matéria orgânica, estão com pó, e as bactérias, elas podem comer ou se alimentar dessa matéria e se desenvolver. Então, a gente pensa, quando a gente fala em vestimentas, a gente fala... Cadê meu... Perdi, não, está aqui. A gente diferencia entre 2 tipos de vestimenta. Uma vestimenta é a de precaução. O que é isso? É uma precaução de contaminação do outro. E o EPI é um equipamento de proteção individual
que é para proteger, então, as pessoas que estão lá. Então, o que é um EPI? Na internação, a gente tem o pijama cirúrgico, e ele tem que, mas ele não é EPI, ele é precaução, ele é de contaminação. O EPI seria um sapato antiderrapante fechado, principalmente dentro de uma internação, em que você mexe com bastante água para deixar o local limpo, então você pode escorregar, e você também pode se contaminar muito. Então você precisa ter um sapato lavável, para você não usar um sapato social com couro, que depois você vai entrar na sua casa com esse mesmo sapato, né? Você tem a precaução, então, também contra cabelos soltos. A gente tem um monte de pelo dos animais, mas os nossos cabelos a gente não quer que fiquem. E as máscaras, que agora, na pandemia, a gente virou todo mundo especialista, tem N95 e conhecemos todos os tipos de máscaras possíveis e imagináveis. Eu acho que, em termos de máscara, a gente não tem muito problema. O pessoal respeita muito, eu acho que o uso da máscara, já pelo menos em procedimentos cirúrgicos, agora não falando em pandemia. O problema que a gente tem é de aventais e dos aventais cirúrgicos descartáveis ou de pano, né? Então a gente sempre tem que pensar no motivo, o que esse avental vai fazer, ele vai me proteger ou proteger o animal? Como é que eu vou lidar com ele? Se eu estiver numa cirurgia extremamente contaminada, molhada, que eu me sujo, tem que ter um avental impermeável. Se for uma cirurgia mais simples, em que não pinga muito, pode ser um avental normal de pano, não impermeável. Então, sempre olhar o material, não pelo preço, não pela espessura, e sim pelo objetivo desse material, né? Ops, esse aqui está sem querer, não devia estar aí. Voltando, então, para os materiais que a gente usa em cirurgia, né? Então, a gente tem as pinças ou as tesouras, tem os materiais articulados, e que tem também as serrilhas e as cremalheiras, que é onde a matéria orgânica acaba se depositando. Quando a gente não faz uma higienização adequada, esse material vai ficar aqui. Depois eu vou mostrar para vocês o que acontece com esse material. Quando ele resseca, quando as pessoas às vezes não abrem e fecham a articulação, não tiram direito o material, isso pode ser um problema. A gente, então, na sala de esterilização existem várias etapas. A primeira é a lavagem, a pré-lavagem, depois a lavagem. Alguns usam o equipamento de ultrassom, outros não usam, somente uma esponja ou então uma escovinha. O importante é que saia toda a matéria orgânica e a gente tenha acesso às áreas de difícil acesso, até em materiais canulados e tal. Esse material, depois de lavado, ele é seco, inspecionado, embrulhado e vai para a autoclave, né? Então, nós temos aqui, ele pode ser embrulhado no papel grau, esse aqui é um SMS com uma fita de crepe comum. O que eu chamo a atenção aqui? Eu não sei se, assim, como um exemplo, eu não sei quem aqui já fritou quibe, por exemplo, ou almôndega, alguma coisa assim. Muitas vezes por fora ela está totalmente queimada e por dentro ela está crua. Por que isso? Porque o calor não chegou no interior desse material. É como se eu tivesse o calor aqui por fora, mas aqui dentro ele não teve tempo de atingir isso. Então, aqui dentro ele não esterilizou. Então, é muito importante, quando a gente pensa no processo de esterilização, olhar para a nossa autoclave ou para o nosso material e ver o quanto esse calor consegue circular aqui dentro para atingir o centro geométrico de todos os pacotes e de todos os materiais. Uma coisa bem importante é evitar que a gente tenha muitas coisas sobrepostas.
Porque eu tenho, por exemplo, no papel grau, eu tenho plástico e tenho papel. O vapor, ele só entra pelo papel. Se eu tenho várias coisas acumuladas com plástico, o pacote de meio é possível que o vapor não tenha chegado. Então, tem que ter esse cuidado na hora de montar a carga dentro da autoclave. A autoclave tem que estar funcionando bem, com a certeza de que esteja atingindo a temperatura. Os pacotes que a gente tem que ser uma coisa adequada ao material. Então, qual o risco de um pacote deste tamanho, ele rasgar, ele furar, e se ele ficar molhado como esse pacote, ele praticamente vai se desfazer com esse peso todo. Na hora de fazer esse pacote aqui, muitas vezes também tem rugas, então isso forma uma abertura e as bactérias podem entrar através disso. Então, assim, por mais que a esterilização seja uma coisa tão simples, tão básica, liga a autoclave, faz o pacote, liga a autoclave, põe dentro, existem vários detalhes. E para garantir isso, a vigilância sanitária hoje exige que você faça o controle biológico. Eles estão aceitando que a gente faça só uma vez por semana. Então, se a minha autoclave não funcionar, eu vou pegar um frasquinho desses, vou quebrar, quer dizer, deixar as bactérias acessíveis, colocar aqui dentro desse pacote, dentro desse pacote, e depois eu coloco ele, ou de um pacote teste, né? Depois eu coloco ele dentro de uma incubadora, deixo 24 horas. Se as bactérias estão vivas, o indicador vai mostrar que elas fermentaram, então muda o pH, muda a cor. A indicação da vigilância é fazer pelo menos uma vez por semana, tudo documentado, anotado em caderno, tudo isso. O que eu já vi acontecer? Então, assim, bastante frequente eu ver pacotes que saem molhados. Quando eles saem molhados, se tiver alguma bactéria que sobreviveu, a bactéria precisa da umidade, então ela vai conseguir se multiplicar. E a segunda coisa é a gente não deixar o tempo adequado para funcionar aqui, porque a carga está muito cheia, então as bactérias acabam podendo sobreviver no meu pacote teste e, obviamente, também no meu material. Então, montar a carga é uma coisa que vocês precisam olhar bastante, acompanhar e garantir que isso esteja, garanta que vocês mataram as bactérias. O que é muito importante é falar um pouquinho de biofilme. Eu não sei se quem aqui trabalha com alimentos ou já trabalhou com alimentos, é um grande problema, porque as bactérias elas formam uma comunidade em cima das superfícies e principalmente em superfícies rugosas. Então, se eu pego uma escovinha, um bombril e eu arranho o meu instrumento cirúrgico, aquilo lá é uma fonte para uma bactéria ficar bem naquela arranhadurazinha, ela começa a se multiplicar, forma essa comunidade, ela pode ser de um tipo de bactérias ou vários, eles acabam se fixando na superfície e formam uma capa, uma matriz de exopolissacarídeo que não tem desinfetante e não tem calor que consiga penetrar nisso. Então, a temperatura da autoclave não mata essas bactérias. Esse biofilme ele vai maturando e, em determinado momento, ele solta as bactérias. Então, é uma imagem que é importante vocês guardarem para vocês. E toda vez que vocês verem um material que está corroído, que tem corroído, eu digo corrosão, ou que está muito arranhado, lembrem que ali dentro pode ter bactéria e elas podem estar se multiplicando. Doutora Cláudia, tem uma pergunta da Maiara Graziella que ela falou o seguinte: qual o melhor produto hoje para usar na desinfecção de ambientes contaminados por animais com sinomose? Olha, sinomose, assim, sem fazer propaganda, nada, o Virkon é um produto ótimo, perfeito. Mas o vírus da sinomose, ele não é extremamente... Eu vou retornar a isso, eu estou achando que ele não é extremamente resistente, mas eu sei que é difícil a gente, depois de ter um animal com sinomose,
conseguir eliminá-lo. Então, eu não sei qual o produto ideal para a gente usar o... Deixa eu dar uma procuradinha aqui. Eu retorno daqui a pouquinho e falo isso. Tá bom? Obrigada. Realmente, assim, a maioria dos meus clientes hoje, o problema deles é parvovirose. Então, a parvovirose eu sei. Agora, a sinomose... a gente já retorna para isso e já fala. Bom, voltando então agora de uma forma... Que horas são, gente? São 8 horas. 8 horas, tá. Então, voltando a essa imagem, para a gente lembrar um pouco das contaminações, a contaminação, ela pode chegar pela pessoa ou por um outro animal no animal, e também pode sair do animal e ir para as superfícies, né, para os utensílios, comedouros, tudo que a gente está pegando. Quer dizer, outro dia eu cheguei num estabelecimento, eles lavavam, assim, lava tudo com uma esponja, detergente, e deixa limpinho. Na hora que eu olho para aquela esponja, a esponja está marrom, fazer mais de um mês que ela não é trocada. Então, assim, a gente tem que pensar que existe uma flora, que a gente está num estabelecimento de saúde, que existe uma flora que é resistente e que ela vai poder se desenvolver lá e colonizar todos os animais lá dentro. Então, ter esse cuidado é importante. Evitar, então, as infecções relacionadas à assistência à saúde, os surtos que existem. Na medicina veterinária, essas infecções, 10% a 70% das infecções, elas seriam evitáveis, né, na medicina humana. Na medicina veterinária é desconhecido, mas tem alguns trabalhos hoje já feitos na Inglaterra, nos Estados Unidos, que comprovam que a porcentagem é bem semelhante a hospitais humanos, então a gente fica mais ou menos nessa mesma situação. Então, cuidando com catéter urinário, cuidando com pneumonia, uso de catéter venoso, são sempre fontes, e principalmente em áreas que cada vez mais a gente está tendo na medicina veterinária, de medicina veterinária intensiva, onde os animais são mais imunossuprimidos ou imunodeficientes, né? A gente tem também um costume, eu digo um costume, uma normalização de uma situação que é irregular, que é manter ampolas abertas, às vezes na gaveta, às vezes expostos mesmo em cima da mesa, porque o medicamento é muito caro, o animal que a gente aplica é muito pequeno, então é uma ampola, às vezes, de 1 ml ou de 5 ml, eu aplico um volume muito pequeno e eu vou descartar tudo isso, não descarto, ele fica aí no ambiente aberto, podendo ser contaminado. Então, é importante vocês verem quais são as medicações que vocês estão fazendo isso, dar uma avaliada, quais que se contaminam com mais facilidade e tentar achar soluções para evitar isso. Como é que a gente dimensiona contaminações? Assim, porque quando a gente fala em lavar as mãos, por que as pessoas não têm consciência do risco que é estar com as mãos contaminadas? Porque você não tem uma consequência imediata. Você faz o ato agora e o animal talvez tenha uma contaminação daqui a 3, 4, 5 dias. Ou você faz e não acontece nada. Então, como não tem a consequência, não é como num acidente de carro, que a pessoa tem um acidente, imediatamente vai lá 362 dias sem acidente. Quer dizer, de quantas vezes você não lavou a mão e não aconteceu nada, mas quantas vezes você não lavou a mão e pode ter acontecido alguma coisa. Não tem como saber isso, né? Então, a contaminação, ou a consequência dela, ela é totalmente intangível, porque a gente não consegue medi-la de uma forma rastreável. A gente consegue medir, monitorar quantas vezes a pessoa não lavou a mão, mas não se esse animal foi contaminado ou não. A gente pode, talvez, até
ter uma infecção, mas às vezes o animal é idoso, tem muitos fatores que influenciam uma infecção se manifestar. Então, quando eu falo em boas práticas, o importante é ter esse procedimento e considerá-lo uma coisa importante no dia a dia da clínica. Então, quando a gente fala em boas práticas, a gente quer medir algo que não aconteça. Quando não acontece, a gente esquece, né? Então, a gente só lembra que é importante fazer alguma ação preventiva de infecção quando o animal tem a infecção. Quando eu passo 1, 2 anos sem infecção, eu não estou mais lembrando que eu preciso ter uma ação preventiva, né? As pessoas precisam ser lembradas. Então, como é que você lembra de boas práticas? Com treinamento, enfatizando como está sendo bom, como está sendo boa adesão às boas práticas, medindo a adesão e prevenindo, então, os incidentes evitáveis, né? Dentro de boas práticas, a gente tem boas práticas visando, então, diminuir as contaminações, né? A gente tem pré-requisitos, que é o layout do nosso local, quer dizer, eu não posso ficar circulando num ambiente que é extremamente contaminado, ele tem que ser terminal, evitar ao máximo que as pessoas passem ali. Então, isso é o fluxo, avaliar ele, avaliar as instalações, então piso, paredes, tetos, até que ponto eles são propícios para serem limpos com facilidade, né? Até que ponto eu tenho um piso que já é rugoso, já está desgastado e a sujeira acaba estando praticamente fixa lá. Aonde estão meus lavatórios de mãos? Eles estão acessíveis ou eles estão cheios de materiais ou até comedouros lá dentro para serem lavados? Então a pessoa nem lava a mão porque não consegue chegar nele. Aonde eu tenho dispensadores de álcool gel? Então o lavatório de mãos, as pessoas só aderem a ele quando elas vão gastar menos de 1 minuto para chegar nele e voltar. O álcool gel, a gente fala que ele tem que ter, o ideal é ele estar praticamente a cada 3 metros você tem um álcool gel. Você tem condições de elétrica, você tem de eletrônica, a climatização, então limpeza do ar-condicionado, limpeza dos filtros, tudo isso é importante. Rede de abastecimento já falamos, os gases também, evitar que tenha contaminações, os materiais que eu compro sejam de fácil de limpeza, né, os equipamentos. E aí a gente fala, então, nos procedimentos ou nos POPs, né, que são super importantes. Dei uma pincelada rápida em saúde, higiene, comportamento e capacitação pessoal. As pessoas, principalmente, existe a NR32, que orienta as práticas necessárias para evitar a contaminação das pessoas que trabalham dentro do estabelecimento. Como que eu vou evitar me contaminar, o que eu preciso estar vacinado, tudo isso. Higiene ambiental, limpeza, esterilização de instrumentais, qualidade de água já falamos, manutenção, PGRSS dos negócios. E aí, a partir disso, quando a gente fez tudo isso, a gente começa a falar em protocolos de atendimento, como é que eu coleto sangue, vou aumentando, então, o detalhamento dos procedimentos que todo mundo tem que conhecer e os riscos que estão envolvidos. Deixa eu só olhar aqui, porque saiu aqui para mim. Nós estamos vendo normalmente, tá? Melhores práticas. Tá, Não, mas em termos de sinomose, realmente, ele é bem sensível a desinfetantes, tá? Ele resiste, o vírus resiste muito tempo no meio ambiente, mas quando você aplica uma amônia quaternária, pode até ser um Herbalvet, uma coisa mais simples, ele seria destruído, mas o importante é você evitar que ele esteja no ambiente, em locais escondidos, e isso é muito difícil
na prática a gente conseguir isso no dia a dia, porque o animal elimina muitos vírus. Enfim, o nosso objetivo a cada dia é dando os passos, evitando então as contaminação e as fontes de contaminação, né? No projeto que a gente fizemos também lá no Oftalmocenter, Dr. Fabrício, a gente considera essa situação de processos. Então, como é que quando eu chego no estabelecimento, eu posso ter uma coisa totalmente informal. A pessoa já trabalha aqui há 20 anos, ela sabe como é que faz, e ela faz certo, mas não existe nenhum local que garanta que realmente isso esteja sendo feito de uma forma eficiente. A gente começa a organizar isso, quer dizer, definir os principais processos, ter compromisso das pessoas, ter os recursos balanceados para isso, ou então já estruturar muito bem e ter um controle do que está sendo feito, tendo até indicadores. O objetivo é a gente chegar aqui no gerenciado, em que você tem indicadores consistentes, você tem metas, planos definidos, e o otimizado é quando todo mundo está engajado, percebendo coisas novas, situações novas e sempre procurando melhorar. Então, a gente tem o programa VEX, que são esses 4 itens, né, que primeiro a gente trabalha só com as práticas higiênico-sanitárias e cumprir a legislação, quer dizer, pelo menos para chegar um fiscal lá, está tudo em ordem, né? Depois a gente começa a normatizar os fluxos e a validar os processos, quer dizer, e depois o fator 4, a gente já tem práticas avançadas, e aí isso aqui sempre acompanhado também de processos de gestão, de liderança, de descrição de cargos, quer dizer, a gente vai montando de uma forma completa o estabelecimento, o funcionamento do estabelecimento. Então, o que eu tinha para falar é isso. Em 1 hora, falar em biossegurança, contaminações, não dá para a gente aprofundar. Eu acho que a sinomose foi a pergunta que veio, não respondi, mas, assim, em princípio, qualquer um fenol ou qualquer substância que tenha, que destrua a capa lipídica dele, vai ser eficiente, né? O amônio quaternário de primeira geração, ele é muito sensível à sujeira, matéria orgânica, então ele não funciona. Então, quando você usa ele, você realmente tem que ter feito uma higienização muito boa para eliminar ele, para ele poder funcionar. Outra opção é você usar um produto que seja um produto que seja uma associação entre produtos. Então você pode ter o peróxido junto com uma amônia quaternária de 5ª geração, que já não é tão sensível à matéria orgânica, quer dizer, ele vai atuar de uma forma mais eficaz, e eu acho que seria basicamente isso. Teria mais perguntas? Tem uma outra pergunta da Mayra, que ela diz o seguinte: a amônia usada com detergente também perde eficácia? Amônia usada... cloro, né? A amônia usada com detergente também perde a eficácia, como no exemplo do cloro? O amônio quaternário? Sim, também. A amônia quaternária de 5ª geração, acho que é geração, ela é menos sensível à matéria orgânica do que a de primeira geração. Então, a primeira geração é como é que eles chamam? O Vetmax, ou esses aí, eles são de primeira geração. Os outros, eu não lembro o nome deles agora, mas eles são mais eficientes. E a gente também sempre tem que pensar no tempo de ação, quer dizer, as amônias quaternárias, normalmente, elas têm que, a bactéria tem que estar exposta a ela pelo menos 10 minutos.
E muitas vezes a gente usa, dá uma limpadinha e depois já seca. Então a gente tira esse material. Então ele acaba não tendo tempo de atuar na condição úmida para realmente destruir a bactéria. Pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aqui que eu direciono. A Kalinka tem uma pergunta. Pode falar, Kalinka. Boa noite, doutora. Eu gostaria de saber se a senhora indica nós fazemos algum tipo de rodízio de desinfetante na limpeza dos consultórios, das mesas de atendimento, das cadeiras, ou se mantém sempre o mesmo tipo, um padrão de desinfecção. Porque no centro cirúrgico nós adotamos um rodízio de cada 2 meses ser trocado o produto de limpeza, de desinfecção das paredes, mesas, etc. Isso também seria recomendado nos consultórios? Então, os consultórios, cada local vai ser um, mas eu gosto bastante de a gente ter um produto que é para manutenção e um produto em que a gente faz uma limpeza mais profunda uma vez por semana. E aí, nessa limpeza profunda, eu troco o produto. Então, eu faço um choque na bactéria. Ela vai se acostumando com um produto, e aí, uma vez por semana, eu jogo um outro produto, que seja a base de cloro. Se eu estou no dia a dia lidando com amônia quaternária, eu jogo um cloro. Ou eu jogo, no dia a dia, estou trabalhando com peróxido, aí eu jogo uma amônia quaternária. Então, depende um pouco também das bactérias que a gente está lidando dentro do teu estabelecimento. Mas eu gosto bastante de alternar também, mas dessa forma, de alternar junto. E aí, uma vez por ano, pode mudar o produto, né? Vocês usam o que ali? Nos consultórios é o cloro, a água sanitária, né? E o peróxido. Isso é a rotina. Já no centro cirúrgico é o Virkon, e agora eu não me lembro o nome do outro produto. Tá. Assim, o peróxido ele é bastante eficiente para o dia a dia, né? E o cloro também é um excelente produto. Os dois não podem ser misturados com amônia, por exemplo. O cloro não deve ser misturado, ele deve ser sempre só o cloro e nunca junto com detergente. Então, tem que ver a diluição, se você está fazendo uma diluição que é eficiente, e o tempo de ação, que realmente o cloro é 10 a 15 minutos. Então, a maioria das faxineiras e das ações que a gente faz com o cloro são mais curtas, né? Porque o cheiro é ruim, a pessoa acaba querendo tirar logo, porque o cliente já vai chegar. Então, existem outros produtos até a base de cloro que são mais caros. A grande vantagem do cloro é o preço dele, mas a gente tem que pensar nesse tempo de ação dele. E no fato dele ser degradado pelo pH, então se você faz uma limpeza com detergente antes, tem que fazer um enxágue antes de passar o cloro, e o tempo de 10 a 15 minutos. Tá ótimo. Obrigada. Tá. Mais alguém? Alguma pergunta? Pode levantar a mão que aí a gente abre o microfone. Não? Mais nenhuma pergunta? Bom, então, eu vou já para os nossos, então, finalmente. Doutora Cláudia, eu quero agradecer imensamente pela sua disponibilidade em apresentar essa palestra. Eu acredito que foi muito produtiva, nossa, esclarecedora, né? Nossa, realmente foi uma aula que nós tivemos aqui hoje. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. Lembrando que a palestra estará disponível amanhã no YouTube da ACIRP. Então, para quem não conseguiu assistir ao vivo, divulguem aí para os seus contatos, que vai estar disponível amanhã no YouTube da ACIRP. E quem precisar de certificado, eu peço que envie um e-mail, eu deixei lá no chat, para o empreender@cirp.com.br. Doutora Cláudia, eu vou passar a palavra para fazer as suas considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho que
Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. O conhecimento, assim, foi superficial, a gente não se aprofundou muito. Eu fico à disposição para vocês entrarem em contato conosco e desejo para vocês muito sucesso e parabenizo novamente pela iniciativa que vocês têm e a união do grupo de vocês. Parabéns, muito obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Eu quero tirar uma foto, gente. Se a senhora puder tirar a apresentação, doutora, e quem quiser abrir a câmera, a gente vai tirar uma foto para depois a gente disponibiliza para vocês também. O pessoal está agradecendo no chat, agradecendo aí pelos conhecimentos passados, o pessoal está agradecendo aqui. Tá ótimo, obrigada. Quem quiser... Você pagou ou não? Ainda está aqui, agora voltou. Ainda está aqui, então, peraí. Aí, já saiu. Saiu, tá. Saiu. Quem quiser, então, habilitar aí as câmeras, a gente vai tirar uma foto aqui. Aí a gente vai encaminhar para todos vocês também amanhã, tá? Podemos tirar, então? Então, vamos lá. Ana Paula, a sua câmera está bem baixinha. A Ana Paula do Carmo Lopes. Eu acho que está bem... Tá aparecendo só a sua testa. Aí, agora ficou bom. Perfeito. Vamos lá? Muito bem. Gente, muito obrigada mais uma vez aí pela presença de vocês, pela participação, pelos conhecimentos. Doutora Cláudia, foi excelente a palestra e nós esperamos que em breve a gente consiga aí nos ver novamente, e se Deus quiser, de forma presencial na Associação Comercial. Boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez, fiquem com Deus e continuem se cuidando. Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.